Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do FibraCast, o podcast feito exclusivamente para os proprietários e que, apesar da pandemia do coronavírus, não parou. O convidado dessa edição é o gerente-geral do Hot Beach Resort e síndico do mesmo condomínio. Olá, Davi, seja bem-vindo. Olá, Wilson. Obrigado a você. É um prazer participar dessa edição e levar conteúdo seguro, de qualidade, aos sócios proprietários do Hot Beach Resort. Bem, Davi, recentemente você completou um ano, à frente da operação do Hot Beach Resort como gerente-geral e síndico. Mas no Grupo Ferrasa você já está há mais tempo, Teve passagem pelo Celebration Resort, ou seja, o funcionamento da atividade turística e hoteleira em Olímpia é um cenário que você já conhece com a palma da mão, não é mesmo? Pois é, Wilson, eu estou há um ano e pouquinho, um ano e um mês aqui no Hot Beach Resort, e nesse empreendimento super importante para o destino Olímpia, e fiquei cerca de meio ano lá no Celebration, ou seja, são quase 2 anos aqui no destino. Esse destino, viu, Wilson, que eu considero assim, um destino já consolidado e um destino que tem tudo. Por que não, depois de passarmos esse momento que estamos passando, não tornar um destino internacional? Potencial ele tem. Se eu já conheço com uma palma da mão, ok, já conheço bastante do destino, mas eu acho que mais importante do que conhecer agora, sabe, Wilson, é assim, a gente explorar o que esse destino tem economicamente para nos oferecer. E é um potencial enorme. Nós poderemos transformar esse destino aqui num destino de eventos, num destino de corporativo, quem sabe, e explorar o mercado internacional também. Então vamos conhecendo aí no dia a dia, mas o certo é que ele já é um destino consolidado e nós temos que aproveitar as oportunidades que ele nos traz. Perfeito. Ô, Davi, e tem proprietário que às vezes fica um pouco confuso, não entende bem o porquê de um mês o outro, o negócio ele não ter gerado uma rentabilidade financeira. Claro que a gente não pode esquecer que o país ele passa, já tem mais de um ano, pela questão da pandemia, que afetou severamente todos os setores. A gente sabe também que em alguns casos os estabelecimentos tiveram, infelizmente, que fechar suas portas depois de anos de atuação no mercado. Queria que você explicasse pra gente, para as pessoas que nos ouvem agora, como a situação econômica do Brasil anda junto, lado a lado, com o negócio do sócio proprietário e por que ainda não é possível falar em rentabilidade nesse momento. É claro que o assunto rentabilidade financeira é o assunto prioritário do proprietário, mas ele é também nosso como administradores, Só lembrando que nós também, enquanto administradores, enquanto Fibra administradora, tem uma empresa do grupo que também investiu aqui, Então, é um objetivo mais comum ainda, porque nós também temos investimentos aqui, falando enquanto administradores. Sobre o momento que nós estamos passando, Wilson, de dizer se a gente vai distribuir resultado ou não, olha, tem várias praças no Brasil, isso para ficar só no Brasil, já que o evento que nós estamos passando ele é mundial, mas tem algumas praças no Brasil que estão com muitas dificuldades. Nós temos certamente, aí eu não falo com certeza porque são números de cada propriedade, mas certamente nós temos empreendimentos em Olímpia que estão com muitas dificuldades. E o Hot Beach Resort, ele fez em 2020, e dadas as circunstâncias, considerando todas essas dificuldades, operando apenas e tão somente a metade do ano, ele trouxe ainda algum resultado. Então, qual o momento que nós estamos passando hoje? Aquele resultado que deu em janeiro, aquele resultado que nós demonstramos nas documentações, nos relatórios, o resultado que nós demos em fevereiro, por que não houve distribuição? Porque o momento que nós estamos vivendo, veja, de março, o momento que nós estamos vivendo de março, ele é negativo economicamente. O de abril também, porque provavelmente ficaremos boa parte do mês, se não ele todo, com o empreendimento fechado. Então, as razões são óbvias, de não falar em distribuição, porque se eu distribuo num mês e busco aporte no outro, é sinal que eu não vivenciei a situação como deveria e não previa aquilo que deveria prever, Então, sobre o proprietário ficar confuso, não entender, ok, nós estamos aqui para explicar e tentar clarear isso, E estamos aqui à disposição para fazer isso. Mas as razões são essas, E a principal razão é não tem cliente. Onde não tem cliente, o resultado caminhará sempre para o negativo, A situação econômica nos empreendimentos hoteleiros, uma atividade econômica importante que responde por cerca de 8% do PIB do país, o turismo como um todo,
é uma situação complicada e nós não encontramos assim aquele apoio para o nosso negócio, para a nossa atividade, no sentido assim de nos garantir para um futuro breve, né? O fato é que nós vemos aí muitos empreendimentos com portas se fechando, com muitas dificuldades, e a hotelaria vai demorar muito tempo para se reerguer, né? A hotelaria dentro desse bojo chamado turismo. Nesse momento, nós estamos com muitas dificuldades, sim, um momento mundial, né? Por essas razões, a gente não consegue falar em distribuir resultados. Ô, Davi, e aproveitando que a gente está falando na questão da pandemia, né? Imagino que você precisou de muito jogo de cintura para enfrentar esses desafios, muitos até agora. Um deles é a mudança frequente no Plano São Paulo, que ora estabelece o fechamento do parque, dos resorts, com medidas mais duras e ora reabre e flexibiliza. Eu gostaria que você contasse um pouco sobre o impacto disso na operação e nos resultados do fim do mês. As frequentes mudanças da redação do Plano São Paulo nos trouxeram, sim, consequências, nos colocaram frente a frente com pessoas que têm dificuldade de compreender ou não querem compreender, e nós tivemos, sim, que ter bastante jogo de cintura e bastante investimento em energia, porque o nosso compromisso não é só vender satisfação aqui, não é só vender uma comida boa, entregar um quarto limpo, é preservar também a imagem do empreendimento dos nossos sócios proprietários, né? Então eu sempre digo que quem cuida da imagem da marca cuida do restante, porque ele vai cuidar do resultado, ele vai cuidar do atendimento, vai cuidar da satisfação. E esse abre e reabre, esse um dia pode, outro dia não pode, isso confundiu muita gente e nós tínhamos que estar atentos e teremos que estar atentos por ocasião da reabertura a todas as redações. No nosso país, a gente não vive assim no meio da maioria que gosta de ler ou que pratica a leitura. Então, as pessoas, em se tratando de hotel de lazer, elas colocam na mente delas que elas estão em férias. Não é hora de ler decreto, não é hora de saber de notícias ruins, é hora de descansar. E eu não entro no mérito se tem razão ou não, mas nós encontramos dificuldades. Você sabe, Wilson, que essas dificuldades elas pioram quando elas entram no âmbito municipal, porque a pessoa vem de uma cidade do mesmo estado, mas às vezes encontra uma legislação municipal diferente. Então tem uma situação que é permitida lá no município que ele mora e aí aqui não é. E aí ele olha pra gente e diz assim: você queria que eu lesse notícias da prefeitura da sua cidade? Mas isso faz parte, né? E nós conduzimos, sim, com jogo de cintura, com investimento em energia, com sabedoria, porque tem que ser mais sabedoria do que inteligência. E eu acredito que os resultados dessa gestão foram satisfatórios e acredito também que os resultados econômicos têm uma contribuição dessa gestão. E assim continuaremos a fazer, não é? Porque a pandemia não acabou. Estamos com essa luta ainda, daqui a pouco teremos uma nova reabertura, e a vida vai seguir, e nós vamos continuar nos doando e vamos continuar tentando dar o nosso melhor para que os clientes saiam daqui com vontade de retornar. Como você enxerga a importância do síndico nesses casos e em outras situações que exigem o conhecimento de ponta a ponta do resort, né? E do comportamento do cliente que viaja para o interior de São Paulo? Porque você, além de gerente, né, Davi, do Hot Beach Resort, tem também uma atuação massiva enquanto síndico. Como uma coisa favorece a outra? Bem, a minha opinião é que, exagero ou não, eu acredito que todo gerente geral teria que ter o conhecimento de síndico também. A sindicância profissional é uma atividade que não está regulamentada oficialmente, mas tem previsão no Código Civil. Então, é uma profissão que cresce, né? Hoje nós temos aí as administradoras de condomínios, especialistas em condomínio, dizem que não chega a 20% a sindicância profissional no país hoje. Então, assim, tem um campo enorme para ser explorado e eu acho que todo gerente geral deveria, se não se tornar um síndico profissional, mas tentar buscar o conhecimento, porque é uma atividade que prevê pelo menos 200 responsabilidades na legislação. Então, é muito importante. E, além de tudo isso que eu falei, o conhecimento em si é muito importante na condução das situações. Veja o seguinte, tem uma expressão popular aí, né, que em briga de homem e mulher, ninguém deve colocar colher
mulher, uma coisa assim, né? Isso deve variar um pouquinho de região para região. Mas no caso do síndico, a resposta não é essa. A resposta é sim, deve se intrometer sim, porque ele tem uma responsabilidade. Se você olhar o Código Civil, no seu artigo 1336, lá tem um tripé dos 3 S's que a gente chama, que é segurança, sossego e salubridade. E veja o seguinte, ó, um empreendimento desse aqui está na responsabilidade do gerente geral, do síndico, e ele não está cuidando do sossego dos demais hóspedes, enquanto um casal está ali se estapeando, às vezes oferecendo risco para o apartamento vizinho ou para a criança, como recentemente eu presenciei uma situação aqui que nós tivemos sim que intervir e fizemos a intervenção e foi de sucesso, porque nós temos essa obrigação legal, é uma obrigação legal prevista. Você hoje encontra, às vezes, algum gerente geral, e claro, nem sempre ele será síndico, mas mesmo não sendo, eu acho que é muito importante ele ter esse conhecimento, para não deixar que outras pessoas sofram prejuízos de alguma delinquência, de alguma falta de disciplina, de alguma desobediência. Eu julgo que a atuação como síndico, mais de fato do que de direito, quando ele não for o síndico, é bem-vinda para um gerente geral de hotel. É muito importante essa atuação e, como eu disse, ela tem respaldo legal, né? Claro que isso no dia a dia, uma favorece a outra. Eu cresço em conhecimento quando eu atuo nas duas pontas. Eu cuido da atividade hoteleira e cuido da atividade da sindicância baseado num arcabouço legal. Eu vejo que isso traz muitos benefícios a ambos. E assim, né, Wilson, vamos combinar que aventureiro tem que cuidar de aventura, né? Agora, quem conhece tem que cuidar daquilo que conhece. Vamos deixar na mão de quem sabe, né? Vamos deixar na mão de quem conhece. Eu tenho uma grande experiência em anos e em atuação, né, nessa função, nessa posição, e acredito que, modéstia à parte, com meus pares aqui, com os meus colegas, com a administradora me apoiando, eu tenho conduzido aqui de forma satisfatória e quero continuar produzindo e sempre dando o meu melhor. O que nós também temos, nós todos temos que entender é que nem sempre vitória significa fazer gols, né? Uma analogia aí com o esporte mais popular do país. Às vezes as vitórias vêm de evitar gols. E o síndico que atua prudentemente dentro da legislação, ele evita muito gol contra. Eu conheci um cartola do futebol, o Wilson, que disse uma vez para mim assim: Davi, você sabe que a depender do campeonato, você conquista vitórias fazendo gols, mas não levando gols, você ganha campeonato. E é verdade, né? A gente tem aí alguns campeonatos nesse formato. Então, a atuação do síndico, muitas vezes, ela está calcada em evitar gols contra. E é assim que a gente também tem que atuar. Perfeito, Davi. Eu quero agradecer mais uma vez por essa conversa e até a próxima. Bem, eu quero agradecer pela oportunidade da conversa. Espero ter atendido as expectativas durante essa entrevista e agradeço muito a oportunidade e sigo à disposição para outras. Um abraço, Wilson. Até mais.